Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lucas, mais conhecido como Showares, e sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre matrizes. Na aula passada, nós havíamos estudado as matrizes de uma forma geral. Já na aula de hoje, nós vamos aprender algumas matrizes que possuem características que as qualificam para receber nomes específicos. É bem simples. A primeira matriz que a gente vai estudar é a matriz linha. A matriz linha é uma matriz que possui uma única linha. Bem simples, A matriz A. A matriz A, ela possui duas colunas, mas possui só uma linha. Ela é uma matriz de ordem 1 por 2, uma linha e duas colunas. Então, ela é uma matriz linha. A matriz B é uma matriz que possui ordem 1 por 4. Ela possui uma linha e 4 colunas. Então, toda matriz que tiver só uma linha, a gente chama de matriz linha, independente da quantidade de colunas que ela tiver. A nossa segunda matriz é a matriz coluna, certo? Do mesmo jeito que existe a matriz linha, existe a matriz coluna. A diferença só é que a matriz coluna ela possui uma única coluna. Essa matriz C, ela possui duas linhas e uma coluna. Essa matriz D possui 4 linhas e uma coluna. Então, a matriz coluna são as matrizes que possuem uma única coluna. Então, a matriz linha formada por uma linha, matriz coluna formada por uma única coluna. Vamos então para a nossa terceira matriz, que é a matriz quadrada. Bem, a matriz quadrada é a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, a ordem dela vai ser M igual a N. Ou seja, exemplo aqui, matriz, tem duas linhas e duas colunas. Então, o M é igual ao N. Ela tem ordem 2 por 2. Ela lembra, um quadrado, certo? Por isso que vem o nome matriz quadrada. Da mesma forma, a matriz F, ela é uma matriz que tem 3 linhas por 3 colunas. Ela lembra um quadrado de tamanho 3 por 3, por isso o nome matriz quadrada. Então, sempre que o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente tem que essa matriz é uma matriz quadrada. E para simplificar, na hora de indicar a ordem dessas matrizes quadradas, eu posso dizer só, é uma matriz de ordem 2, então significa que ela é uma matriz 2 por 2. Ou então dizer, é uma matriz de ordem 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, nós já vimos as matrizes linha, formada por uma linha, matriz coluna, formada por uma única coluna, e a matriz quadrada, em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos então para a nossa quarta matriz. A nossa quarta matriz é a matriz identidade. Matriz identidade é a matriz quadrada, matriz quadrada. Então, a gente sabe que o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Ela é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal, são iguais a 1. A diagonal principal é igual a 1 e os demais elementos é igual a 0, certo? Vamos tentar entender isso aqui, A gente viu que a identidade tem que ser quadrada, Então, essa aqui, ela tem duas linhas e duas colunas. Essa aqui, ela tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Então, elas são quadradas. Ok. Os elementos da diagonal principal devem ser iguais a 1. Diagonal principal, é essa diagonal aqui, da matriz, certo? Essa diagonal que começa no primeiro elemento e vai até o último. Então, a diagonal principal dessa matriz 3 por 3 aqui,
ela é essa aqui, ó, certo? Começa no primeiro elemento e vai até o último. Essas são as diagonais principais das matrizes, certo? E aí, essas diagonais principais têm que ser igual a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Ó. Então, ó, os outros elementos, ó, que não estão na diagonal principal são iguais a 0. Essa aqui é a matriz identidade de ordem 2. Ó. A gente escreve I2. E essa aqui é a matriz identidade de ordem 3. I3. Agora vamos para o quinto tipo de matriz. É a matriz nula. Matriz nula é a matriz em que todos os elementos são iguais a 0. Bem simples, né? Não importa qual seja a ordem dela. Todos os elementos são 0. Ó, essa aqui é uma matriz linha, ordem 1 por 3, certo? E todos os elementos são iguais a 0. Essa aqui também, ó, matriz nula de ordem 2 por 4, porque ela tem 2 linhas e 4 colunas. Então, quando a gente diz matriz nula, a gente quer dizer que todos os elementos da matriz são iguais a 0. Vamos então para a próxima matriz. É a matriz transposta. Então, vamos lá. A transposta de uma matriz A é a matriz A elevado a T. E essa matriz A elevado a T, ela possui suas colunas iguais às linhas da matriz A. Ó, vamos entender isso aqui através de exemplos. Ó, essa matriz A aqui, ela tem ordem 2 por 3. Ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Qual seria a matriz transposta dessa matriz A? A matriz transposta a gente indica por A elevado a T. Então, ó, as linhas dessa matriz A vão formar as colunas da matriz transposta. Então, ó, A transposta vai ser igual, ó, o 1, ó, o 2 e o 3. Ó. Eu transformei essa primeira linha na primeira coluna da matriz transposta. Eu vou fazer isso com a outra linha também. Ó. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, ó, vai ficar 4, 5 e 6. Então, ó, a transposta da matriz A é essa matriz aqui. Eu troquei, ó, onde era a linha, virou coluna. E isso é a matriz transposta. Eu transformo as linhas em colunas. Vamos ver aqui, ó, a transposta dessa matriz B. Ó. Tudo que for linha, eu vou transformar em coluna. Ó. Se B é isso aqui, então a transposta de B vai ser igual, ó, 10, 30, 40. Vai virar a minha primeira coluna aqui, ó, 10, 30, 40. Segunda linha, 20, 90 menos 2. Vai virar a segunda linha aqui, 20, 90 e menos 2. E a terceira linha, 4 menos 1 e 0, vai virar a terceira coluna, 4 menos 1 e 0. Então, a matriz transposta é a matriz em que as linhas de uma matriz viram coluna. O nome dessa operação é transposição, certo? Então, toda vez que eu disser matriz, toda vez que você ouvir matriz transposta, significa isso. É uma matriz em que as linhas viraram colunas, certo? Trouxe mais um tipo de matriz aqui pra gente, ó. A matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? A matriz simétrica é a matriz que é igual à sua transposta. Ou seja, a matriz A é igual à sua transposta. Vamos visualizar isso na forma de exemplo para ficar mais fácil? Eu tenho uma matriz A. A matriz A vai ser simétrica se essa matriz aqui for igual à transposta. Então, ó, vamos fazer a transposta de A? A gente acabou de aprender que a transposta, eu pego as linhas e transformo em coluna. Ó. Primeira linha vai virar primeira coluna, ó, 93. Ó. Eu trouxe essa primeira coluna para cá. Agora eu vou pegar a segunda linha e transformar na segunda coluna, ó, 3 e 1. 3 e 1. Repare, ó, que a matriz A é igual à sua matriz transposta. Logo,
a gente tem que essas matrizes, que essa matriz A, ela é simétrica. Ó, vamos visualizar mais um exemplo. Exemplo B. Vamos ver se B é simétrico. Ó. B transposto é igual a primeira linha vira primeira coluna. 2 menos 5 e 1. Segunda linha vira segunda coluna. Menos 5, 37. Terceira linha vira terceira coluna. 1, 7 e 4. Essas matrizes são iguais? São, ó, 2 menos 5 e 1, 2 menos 5 e 1. Menos 5, 37, menos 5, 37. 1, 7 e 4, 1, 7 e 4. Então, nós temos que a matriz B, ela é simétrica, certo? Outro jeito de observar se uma matriz é simétrica, que é bem mais simples, é fazer o seguinte, ó. Você observa a diagonal principal das matrizes e aí tudo que está de um lado tem que estar espelhado do outro. Ó. Repare, ó, que o 3 é igual ao 3 aqui. E aqui, ó, o menos 5 é igual ao menos 5 aqui. O 1 é igual ao 1 aqui. E o 7 é igual ao 7 aqui. É como se a diagonal principal fosse um espelho, certo? Então, isso é uma matriz simétrica. Então, vamos para o nosso último tipo de matriz, que é a matriz oposta. Ó, uma matriz é oposta quando nós trocamos o sinal dos elementos dela. Vamos visualizar isso de forma mais fácil através de exemplos. Ó, aqui nós temos a matriz G. G igual a 3, 2, menos 1 e 0. Quem seria a oposta de G? A oposta de G seria a matriz menos G, que vai ser igual ao quê? Ó? Se o número tiver positivo, eu coloco ele negativo. Se ele tiver negativo, eu coloco ele positivo. É só isso uma matriz oposta. Ó. Então, ó, 3 vai ficar menos 3, o 2 vai ficar menos 2, o menos 1 vai ficar 1 e o 0 negativo fica 0. Então, ó, 0 não é positivo nem negativo, na verdade. Mas, enfim, ó, essa matriz aqui é a matriz oposta à matriz G. Ó. A gente denota por menos G. Então, ó, vamos lá. A matriz H. A matriz H, a oposta dela vai ser a matriz menos H, certo? E aí, se o número tiver positivo, ela vai ficar negativo. E se tiver negativo, vai ficar positivo. 1 fica menos 1. 2 fica menos 2. Menos 3 fica 3. Menos 4 fica 4. 0 continua 0 e 2 fica menos 2. Então, essa aqui é a matriz oposta à matriz H. Então, na aula de hoje, nós pudemos aprender alguns tipos de matrizes. Ó. Nós estudamos a matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, matriz identidade, matriz nula, matriz transposta, matriz simétrica e matriz oposta. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Tchau!